Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, uma grande harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pai, nós te louvamos por este momento, esta oportunidade, mais uma vez, mais um domingo que o Senhor nos concede. Graças te damos, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E assim, Senhor, habitaremos em tua casa por longos dias. Pai, obrigado por nos possibilitar neste momento o compartilhamento de tua palavra aos amados irmãos, ouvintes, que possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, estejam sensíveis para ouvirmos tua voz. E assim, Senhor, a tua palavra produz fé, vida e esperança. Oramos, Senhor, neste momento, e intercedemos para que o teu Espírito Santo alcance o coração sofrido, a alma faminta, sedenta, alcance as diversas circunstâncias dos amados que se encontram neste momento necessitados, carentes, e cada um na sua real circunstância e situação.
aquele que está enfermo, aquele que está em prisões, aquele que se encontra desenganado, o outro deprimido, aquele que recebeu um diagnóstico desfavorável. Oramos e intercedemos, Senhor, pelos casais, os cônjuges, os pais e os filhos, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los e atendê-los conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, abre neste momento a nossa boca e a nossa voz como instrumento para levarmos aos nossos ouvintes e telespectadores deste canal, desta rede social, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de vida, uma palavra de paz, mas sobretudo a Tua palavra de salvação. É assim, Senhor, que a partir deste momento oramos pelas famílias, pelos lares, pelas casas, esperando que o milagre aconteça, que a restauração, que a mudança de vida, que haja transformação, assim como aconteceu na vida e na casa de Zaqueu, o personagem da história de hoje. Fala conosco. Queremos, mas mais do que isso, precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus nós oramos e dizemos amém. Queridos e amados irmãos, graça e paz, estamos de volta a mais um domingo e que pretendemos expandir dentro do nosso tema escolhido nestas circunstâncias as quais estamos vivenciando. O tema que contempla uma situação específica das nossas vidas, dos nossos lares, de nossas famílias. Jesus em minha casa. Neste tema, nós estamos destacando títulos a partir de cada casa que Jesus esteve, e algo maravilhoso aconteceu e sempre acontecia. Hoje teremos o privilégio, a oportunidade de expandir a reflexão e chegarmos assim a mais uma casa em que Jesus esteve e algo aconteceu da parte de Deus, transformando toda a estrutura desta casa. Portanto, a partir de agora, alegre por sua participação, por sua presença remota, mas não deixa de ser uma presença. Nós queremos, assim, cumprimentá-los com a paz do Senhor mais uma vez e dizer que a introdução nesta noite vem com uma nota triste, que foi o falecimento de um amigo nosso aí em Juazeiro, e o Thierry, e nós ficamos informados na manhã de hoje o falecimento de Thierry, e é com muito pesar que nós introduzimos falando assim desta consternação.
e oramos para que os familiares e os amigos sejam consolados, assim, portanto, no Senhor Jesus. Nós queremos compartilhar a palavra neste momento. Eu convido a todos vocês que, juntamente comigo, Lucas capítulo 19 é a palavra desta noite para mais um título dentro do tema Jesus em minha casa. Hoje eu tenho mais um título e é a partir do texto de Lucas capítulo 19. Se você pode acompanhar-nos com sua Bíblia, momento oportuno de abri-la. Lucas capítulo 19, versículos de 1 em diante, mais uma história das visitações de Jesus e de algo maravilhoso que aconteceu em mais uma casa desta série de estudos que estamos, portanto, realizando. Jesus em minha casa. Hoje nós vamos responder uma pergunta. Como a casa de um pecador se transformou em casa de salvação? Casa do pecador se transforma na casa de salvação. É a história de Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. E isto ele fez para ver Jesus. Pois Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pela primeira vez, nesta série de reflexões, aparece uma palavra mais sensível às visitações de Jesus. A palavra pousar é uma palavra mais sensível, é um verbo que traz mais um aspecto desta visitação, que será de um desenrolar muito especial e muito impactante. Versículo 6. E apressando-se, Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Versículo 7. A acusação dos que observavam. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aqui a designação a partir do olhar dos acusadores e do olhar de fora. Zaqueu não é nem chamado pelo nome próprio. Zaqueu recebe uma alcunha, um nome altamente pejorativo, um nome que lhe traz desonra. É o pecador. E Jesus está sendo acusado por entrar na casa do publicano, o pecador. Os acusadores não chamam Zaqueu pelo nome e utiliza esta má fama de Zaqueu para acusar Jesus. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui Zaqueu dá sinais de por onde deve e como deve acontecer o verdadeiro arrependimento. Zaqueu sinaliza as características de um verdadeiro arrependimento, que será um ponto de destaque nesta reflexão. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Portanto, casa de salvação. A casa do pecador se torna a casa de salvação. Versículo número 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o último versículo é justamente o arremate respondendo às acusações dos judeus inquiridores que murmuravam porque Jesus entrara na casa de um pecador. Jesus finaliza dizendo que são os pecadores que precisam de salvação e são os doentes que precisam de médico. Portanto, eles não entenderam nada do que estava acontecendo ali. Mas nós queremos, neste momento, pedir ao Senhor que nos direcione e nos conduza. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos conduza e o seu Espírito nos traga a bênção de entendermos sua palavra e, mais que isto, vivenciá-la no nosso cotidiano, na prática das nossas vidas, sobretudo nos nossos lares. Esposo, esposa, pais e filhos, casa de bênção, um lar abençoado e abençoador. Casa de adoração, uma expressão de igreja forte, de igreja edificada, é quando temos lares adoradores, lares de servos fiéis, dedicados, casa de oração. A primeira casa de oração não é a igreja, ou prédio, o templo, mas o nosso lar, a nossa vida em particular. Pai, nós oramos pela verdadeira prosperidade dos nossos lares e pedimos, faça dos nossos lares um lugar de harmonia, um lugar de paz, casa de salvação, tua casa, Senhor, uma atmosfera em que os filhos respiram a presença do Espírito Santo, uma atmosfera tomada pela presença de Jesus nos nossos lares. É assim que nós desejamos ser como família. É assim que nós desejamos, Senhor. A casa de Zaqueu foi transformada.
A vida de Zaqueu foi Seja bem-vindo ao meu lar. ressignificada. E é assim que nós Minha casa será reconhecida. pedimos, intercedemos pelas Casa será famílias, pelos lares, pelo pai de família que deve conduzir com sabedoria, com prudência, com dedicação o seu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo habita. Jesus tem prazer em ficar em nossos lares. Faça, Senhor, dos muitos lares que estão agora nos ouvindo, um lugar de harmonia, de paz que excede todo entendimento, de transformação abundante. E nunca mais partir. Porque a casa é tua, Senhor. Hoje veio salvação a esta casa. Pode ser o seu pedido neste momento, aí ao lado do seu esposo, de sua esposa, dos seus filhos. Pode ser sua oração neste momento. Faça do meu lar, faça da minha casa um pedaço, Senhor, do paraíso. Faça uma expressão de louvor. Queremos chegar, queridos irmãos, ao final desta série de reflexões, colhendo frutos de uma melhora nos nossos lares, nas nossas famílias. Queremos sair desta quarentena, desta pandemia, desta reabertura, com a casa, com a família reestruturada. Esse é o nosso desejo. E que esta palavra, e que esta série de reflexão ou de reflexões possa contribuir assim para a sua família, para o seu lar, para os nossos lares, e que ao retomarmos e retornarmos à vida em sua normalidade, tenhamos assim tirado proveito deste tempo de reclusão, deste tempo suscetível à reflexão. Nós queremos, a partir de agora, compartilhar o tema A Casa do Pecador se transforma em casa de salvação. E respondermos, portanto, como é possível que a casa do pecador se transforme em casa de salvação. Queridos irmãos, o que eu percebo nesta introdução é que Zaqueu não pode fazer nada por sua salvação. Zaqueu está morto em pecados e delitos. Zaqueu é designado pelo epíteto, pelo nome de o pecador. Aqueles que lhe acusavam, não é possível que não se percebessem também pecadores. Eles se percebem pecadores. Mas este realce sobre Zaqueu, de aplicá-lo o nome o pecador, deve ter o sentido de uma exacerbação
deve ter um sentido de uma má fama de Zaqueu, porque todo ser humano sabe-se pecador. Mas quando alguém é designado pelo nome a pecadora, o pecador, fica muito claro que ali está uma designação e um nome pejorativo de propósito, porque aquela pessoa tem, por certo, uma má reputação. Zaqueu é um pecador reconhecido. E ele não pode fazer nada por sua salvação. Porque subir na árvore não foi fazer nada por sua salvação. Ver Jesus não garante a salvação de Zaqueu. Mas tem uma coisa que Zaqueu não pode fazer, mas pode sentir. E o movimento de Zaqueu expressa isto que desejo referir-me. Zaqueu sente sede e fome de salvação. Zaqueu não pode fazer nada por sua salvação. Zaqueu é morto em pecados e delitos. Zaqueu está afastado de Deus e está mal visto pela sociedade. E não pode fazer nada por sua salvação. Mas Zaqueu pode sentir fome e sede, e ele demonstra no seu movimento a sede e a fome de salvação e de Jesus. Ele é um homem rico, pobre. Ele é um rico pobre. Ele vai descobrir já já que sua maior riqueza, que a sua riqueza ainda está por vir. Ele vai descobrir que sua maior riqueza vai se dar por conta de sua pobreza. Zaqueu é um rico que se torna pobre e depois se torna rico. Zaqueu é um rico material, mas um pobre espiritual e que se torna verdadeiramente rico. Então, Zaqueu não pode fazer nada por sua salvação, mas pode manifestar duas coisas. E aquele ato de correr, aquele ato de quase infantil, de subir em uma árvore, parece coisa de criança. Este movimento de Zaqueu é um movimento que demonstra sua sede e sua fome. Isto o ser humano pode demonstrar. Eu não posso fazer nada para me salvar, mas eu posso. E quantos demonstram que esta sede é sede de Deus, que esta fome é fome da palavra de Deus, é fome de Jesus? Muitos que se entregam no que estão se entregando, na busca pelo caminho, pelo atalho, é sede e é fome. Muitos que se lançam em um enriquecimento ilícito. Zaqueu era um rico ilícito. Zaqueu percebeu que a sua fome e sua sede não acabaram, melhor dizendo, com a aquisição financeira, porque esta sede e esta fome não é de ordem material. Ele não aplacou sua sede, ele não saciou sua fome pelo financeiro, pois o financeiro não é capaz de responder a anseios espirituais. O perecível não dá conta do eterno. O inefável não dá conta do inefável. E Zaqueu percebeu que sua fome continuava e sua sede continuava. Não podia fazer nada, mas o seu movimento, o movimento de Zaqueu, denuncia fome e sede.
esta pessoa que está bebendo tanto, esta pessoa, este jovem que está encaminhado ou desencaminhado pelas drogas, esta pessoa que só pensa em buscar bens materiais, este outro que de maneira frenética só cuida do corpo, a alma raquítica, o corpo desenvolvido e a alma raquítica. Estas pessoas e nós apresentamos reações e atitudes que demonstram fome e sede. Esta sede que tenta ser resolvida no consumismo. Consome, consome, continua com fome, com sede. Compra, compra e se esconde atrás do próximo objeto, da próxima compra. Zaqueu descobriu que existe uma ordem de sede e de fome que é muito mais profundo e profunda e que o material não pode resolver. Ele não podia fazer nada por sua salvação, mas a sua sede, a sede ele sente, a fome ele sente, e as pessoas estão sentindo fome de Deus, as pessoas estão sentindo sede, e às vezes não localizam e não percebem que é sede de Deus, que é fome de Deus. E somos nós, queridos irmãos, e a igreja que pode responder e apontar, assim como apontou João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontar para Jesus, esse é o papel da igreja. Portanto, a casa do pecador, como se tornou a casa de salvação? Censurado, Jesus faz algo surpreendente, porque Zaqueu queria ver, mas não pensou que seria visto. Esse é o meu primeiro ponto. Versículo 34, Zaqueu queria ver, mas não pensou que seria visto. Quem vê quem? Quem enxerga quem? Quais são os olhos que a tudo vê? Zaqueu pensou, vou subir numa árvore e vou ver Jesus, porque o texto diz que ele queria ver Jesus. Versículo 34, ele queria ver Jesus. E ele sobe numa árvore por conta de sua pequena estatura, por conta da multidão. Ele não está fazendo nada que lhe atribua salvação. Isto não lhe traz salvação. Mas acontece aqui agora um movimento, e este movimento não vem de Zaqueu, vem de Jesus, porque Zaqueu pensou que veria Jesus. Mas Zaqueu é visto por Jesus. Jesus o antecipa. Jesus o surpreende. Zaqueu queria ver, mas foi visto. Jesus olha para cima e ele diz o quê? Jesus olha para cima no versículo 3 e 4. Jesus olha para cima e diz, o versículo 5, e quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu subiu para ver Jesus. Mas uma subida física. A subida física não nos leva para Deus. E nada podemos fazer espiritualmente porque estamos mortos em pecados e delitos. A subida de Zaqueu foi física. A subida da Torre de Babel foi física e só confusão. Toda a construção humana é confusão. Toda a construção humana é Babel.
Zaqueu sobe fisicamente para tentar ver Jesus. Mas é a visão de Jesus, é o olhar de Cristo que começa e dá início ao que vai ser concluído dentro da casa de Zaqueu com casa de salvação. Zaqueu pensa em ver, mas Zaqueu é visto. Deixa eu dizer que Jesus nos vê. Deixa eu lhe dizer que Jesus tem um olhar para cada um de nós, na nossa individualidade. Ele não repetiu um ser humano. Ele não repetiu um olho humano igual ao outro. Ele não repetiu uma digital igual a outra. Ele fez diferente, porque essa diferença o louva, o glorifica. Ele lhe vê, ele tem um olhar, e lhe chama pelo nome. Ele lhe chama pelo nome. Versículo 5. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não sabia que Jesus sabia. Zaqueu não sabia que Jesus sabia. Nós não sabemos que Jesus sabe, mas ele sabe. Nós não percebemos que quem vê é ele, não somos nós. Não somos nós que enxergamos, não somos nós que alcançamos com nossa visão pobre. O melhor da nossa visão é cegueira. Não é Zaqueu que vê, é Jesus que vê. E Jesus o chama pelo nome. Jesus conhece. Zaqueu tenta conhecer, mas quem conhece é Jesus. Quem descobre o escondido dentro das folhas. Zaqueu sobe fisicamente, mas a subida espiritual só Jesus pode erguê-lo. Para uma subida espiritual só Jesus. Fisicamente nós não podemos alcançar, nós não temos a construção, vai dar em confusão. Mas Zaqueu pode e está demonstrando sede. É o máximo que podemos fazer. Não podemos nos salvar. Não podemos enxergar Jesus, pois somos cegos. Mas ele nos vê, ele nos enxerga e ele é quem faz o acesso. O acesso é dele. É ele que abre o caminho, vivo e novo caminho. Portanto, aqui está, a meu ver, neste primeiro ponto, uma questão contundente às nossas vidas. Zaqueu passou toda a sua vida querendo ter. Eu não sei se Zaqueu queria compensar sua autoestima baixa. Eu não sei se Zaqueu tinha problemas com o espelho. Enquanto Narciso gosta de espelho, Zaqueu parece que tinha problema com espelho. Zaqueu era de pequena estatura. Tinha um problema, talvez, com sua imagem, não sei. São conjecturas. A verdade é que Zaqueu é um rico, ilícito e mal visto. E que na sociedade a qual ele fazia parte, o chamavam de pecador, o pecador. E que este nome está acentuando e exacerbando um comportamento de Zaqueu. Zaqueu queria ter, mas não pensou que o que não tinha seria sua maior riqueza. Zaqueu queria ter, mas ele não pensou uma coisa. O que ele não tinha se tornaria sua maior riqueza. Abrir mão é ganhar. Perder é ganhar. Quando perder é ganhar. É quando se perde que se ganha. É quando se abre mão. É quando, então, essas atitudes, a presença de Jesus vai produzir atitudes
radicais de arrependimento. A presença de Jesus vai produzir arrependimento de verdade. E você poderia dizer, e tem arrependimento de mentira? Tem arrependimento cosmético, tem arrependimento da boca para fora, tem um arrependimento pro forma, tem um arrependimento para pousar na foto e ficar ali de bem com aquele ambiente, para levar vantagem. Mas Zaqueu demonstra o verdadeiro arrependimento. E este verdadeiro arrependimento foi produzido pela presença de Jesus. A presença de Jesus que é toda surpreendente. Jesus vê o escondido. Jesus se convida para ir para a casa do pecador. E Jesus diz que não vai ser uma visita relâmpago. Ele vai pousar. Olha o verbo, ele vai pousar na casa de Zaqueu. Então, esta presença que suscitou murmuração dos de fora. Ninguém faz algo revolucionário, ninguém faz algo maravilhoso e toma uma decisão de mudança de vida sem críticas. Ninguém joga pedra em árvore sem fruto. Os de fora começam a criticar Jesus porque escolheu a casa de um pecador. É por isso que Jesus vai terminar o texto, no último versículo, da forma que terminou. A casa do pecador se transforma em casa da salvação. Porque a presença de Jesus causa em Zaqueu e produz o verdadeiro arrependimento. A verdadeira mudança. E o verdadeiro arrependimento tem características contundentes e particulares e marcantes. O verdadeiro arrependimento não é da boca para fora. O verdadeiro arrependimento traz, em primeiro lugar, duas coisas que Zaqueu fez. Zaqueu disse e Zaqueu fez. O verdadeiro arrependimento tem que ser confessado. É preciso confessar. É preciso com os lábios fazer confissão. Pequei, Senhor. Errei. Defraudei. Menti. Roubei. Xinguei. Fui desonesto. É preciso confessar. É preciso dizer para o cônjuge: pequei. Errei com você. Me perdoe. É preciso dizer com a família, é preciso dizer com as pessoas, é preciso confessar. Zaqueu disse. Mas este é um lado da moeda, existe o outro lado. Zaqueu não só disse, porque só dizer é da boca. Zaqueu disse e Zaqueu fez, porque só dizer não vale. Zaqueu disse e Zaqueu fez. Dizer e fazer conjugam-se. Dizer e fazer estão imbricados. Dizer e fazer são dois lados da mesma moeda. Disse Zaqueu, olha o versículo 8, para quem acompanha aí comigo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quadruplicado o restituo. Zaqueu disse e Zaqueu fez. Está ali o homem apresentando um verdadeiro arrependimento que traz atitude transformadora. O verdadeiro arrependimento traz uma atitude que transforma. Ela não mantém a velha forma, ela transforma. Ela passa por cima daquela forma, transforma. Ela muda a forma.
ela muda o jeito, ela muda a velha natureza. Não é só uma coisa aparente. O que acontece ali é digno de realmente receber o nome de salvação. Porque tudo que antecede a salvação está acontecendo. Tudo que acontece numa salvação está acontecendo e vai acontecer. O que precisa de uma salvação está ali, ou estão todos os elementos. O Salvador está ali, o pecador está ali, o arrependimento foi provocado, a confissão foi confessada, está tudo preparado, está tudo para a salvação. É tudo verdadeiro. Não tem nada de mentira ali, é tudo verdadeiro. É por isso que o verdadeiro arrependimento. E João Calvino disse que o verdadeiro arrependimento traz um cuidado. João Calvino, reformador, disse que o verdadeiro arrependimento traz um cuidado. A pessoa arrependida torna-se preocupada com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver. A pessoa arrependida se preocupa e toma cuidado com a sua vida. Zaqueu tomou cuidado. Veja que Zaqueu está rompendo um velho padrão. A casca caiu e rompeu. João Calvino disse que o verdadeiro arrependimento traz indignação. Eu fico indignado comigo. Eu fico reprovando a mim mesmo. Eu reprovo o que eu disse, eu reprovo o que eu fiz, eu reprovo a minha atitude. Verdadeiro arrependimento traz indignação. João Calvino disse também que o verdadeiro arrependimento traz temor. Porque Deus pode me julgar. Deus pode usar justiça e assim me punir, porque eu sou devedor. Eu sou o pecador. Zaqueu era o pecador. Portanto, o arrependimento verdadeiro traz temor. Eu temo que Deus me dê o que eu mereço. Eu estou temendo porque Deus pode me dar o que eu mereço. Que Ele use graça comigo. Me dê o que eu não mereço. João Calvino diz que o verdadeiro arrependimento traz um anelo, um desejo, um anseio para obedecer. O verdadeiro arrependimento provoca em nós um desejo de obediência. Zaqueu disse, eu quero mudar, eu quero consertar, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. Vai doer no bolso, vai pesar no bolso, mas eu vou restituir, eu vou viver uma vida ética, uma vida digna. Eu vou deixar a salvação descer para o meu bolso. Eu vou deixar a salvação descer para o meu bolso. Eu vou deixar que a salvação seja integral. Eu vou deixar que a salvação atinja todo o meu ser. Essa salvação não vai ser pela metade. A salvação vai chegar numa área mais difícil. Vai ser no meu bolso. Eu vou restituir. Eu fiz um mal financeiramente, então eu vou restituir financeiramente. Eu fiz um mal na família, então eu vou restituir na família. João Calvino diz que traz um desejo, o arrependimento verdadeiro traz um desejo de obedecer, de fazer, acertar. E por último, João Calvino diz que o verdadeiro arrependimento traz um zelo. Continuar com a vida correta, um zelo pela boa vivência de obediência, de santidade. Então, queridos irmãos, estamos diante deste texto em que a casa do pecador se torna casa de salvação. E como isso é possível? Não foi por conta de Zaqueu, não foi por conta da multidão, nem dos murmuradores. Por estes 3 elementos não haveria salvação. Mas o Salvador, aquele que vê, aquele que chama pelo nome, aquele que entra na casa indigna, aquele que sabe que o doente precisa de médico e que o pecador precisa de salvação e que o perdido precisa ser achado. Na verdade, Zaqueu esboça primeiro sede e fome.
dois pré-requisitos de um coração que está sentindo a falta. Um coração que clama. Não pode fazer nada por si mesmo, mas pode sentir os seus pecados e a sua morte, o seu afastamento de Deus, a sua necessidade. Tudo isso já provocado por Deus em nós. Zaqueu sente fome e sede que não foram saciadas e resolvidas, melhor dizendo, pelo dinheiro. Zaqueu quer ver Jesus, mas Jesus o vê primeiro. Chama pelo nome, entra em sua casa. A presença de Jesus provoca o verdadeiro arrependimento. Zaqueu não só diz, Zaqueu faz. E ele diz assim: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu disse e Zaqueu faz. Portanto, o arrependimento é trazendo mudanças radicais. O arrependimento provocando transformação inesperada. Um homem rico mexendo no bolso. É difícil um homem rico. Diz a Bíblia, é difícil para o rico. Zaqueu está mexendo numa estrutura e no eixo de sua vida pré. Sua vida fora toda construída em cima desta riqueza e desta má fama. Adquiriu má fama por conta da riqueza. Do jeito de conduzir sua vida. Agora ele está mexendo no eixo, na estrutura. Ele não está só trocando de roupa. Ele não está apenas sendo ajudado por Deus. Não. Ele está ele está morrendo, está vivendo uma nova vida. Ele está nascendo de novo. E ninguém pode fazer a si mesmo nascer. E ninguém pode dar a si mesmo a vida. Então, Jesus, a presença de Jesus provoca tudo isto. E Zaqueu dá demonstrações do verdadeiro arrependimento. E o que é que Jesus diz para ele? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A casa do pecador, no versículo 7, as pessoas murmuravam dizendo: ele entrou para ser hóspede de um pecador. Este pecador que está criticado no versículo 7, e Jesus também criticado por entrar na casa, este pecador ouve de Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Este é filho de Abraão. E Jesus responde às críticas, e Jesus responde mostrando a real necessidade de salvação, versículo 10. Porque o Filho do Homem, porque Jesus veio buscar. Não foi Zaqueu que buscou Jesus. Não foi Zaqueu que descobriu Jesus. Foi Jesus que veio buscar Zaqueu. Foi Jesus que viu. Foi Jesus que chamou Zaqueu para ir para a própria casa de Zaqueu. E Jesus lhe diz: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, queridos irmãos, eu chego finalizando esta reflexão, dizendo que é o pecador que precisa de salvação, é o perdido que precisa ser achado. A casa que parece errada é a casa certa. Zaqueu é o rico pobre e que descobre a verdadeira riqueza. Zaqueu nos ensina nesta noite como é o arrependimento verdadeiro. Não é da boca para fora. Não é só dizendo, é também fazendo. Zaqueu nos ensina que arrependimento não pode ser apenas
por áreas, mas arrependimento toca o homem integral, a vida por completa. Portanto, a casa do pecador é a casa que o Salvador entrou e salvou o que se havia perdido. Então, queridos irmãos, nós chegamos no final da mensagem, desta reflexão, desejando que a presença de Jesus produza em nós o verdadeiro arrependimento. Quem precisa pedir perdão, que peça. Confesse e haja. Confesse e, portanto, viva. Quem precisa liberar perdão, libere. Confesse o seu pecado, confesse o seu erro, chame pelo nome. A presença de Jesus provoca em nós mudanças radicais, transformações. O meu desejo é que sejamos transformados ao nos submetermos à presença dele. Quando estamos na presença de Jesus, provoca e produz em nós o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança. A mudança que diz e a mudança que faz. É o que eu desejo aqui, nós sejamos alcançados agora. Restituir, fazer diferente, amar, perdoar, sentir sede e fome, ser hóspede, receber Jesus e ser anfitrião deste hóspede maravilhoso. Casa de salvação. Essa deve ser a nossa oração. Nossa casa seja uma casa de bênção, uma casa de oração. Vamos orar, vamos concluir pedindo ao Senhor assim, vamos? Uma casa de bênção, uma casa de salvação. Como está a sua casa? Como está a sua família, o seu lar? As coisas não estavam bem para Zaqueu, mas ele, na presença de Jesus, ele fora transformado. E Jesus diz que veio salvação para a casa dele. A ideia do coletivo. Salvação para casa, porque ele é filho de Abraão e em Abraão serão benditas todas as famílias. Salvação para casa, para família. Os murmuradores não saíram do lugar que estavam. Os murmuradores ficaram agarrados à murmuração. Quando a gente muda, pode suscitar críticas. Quando a gente toma uma decisão, a gente pode ser criticado e receber pedradas. Mas a gente não pode abortar e nem desistir. Casa de bênção, casa de oração, casa de adoração.
esta sua sede, esta sua fome não serão resolvidas com o dinheiro, não serão resolvidas com a fama, não serão resolvidas com os likes e com as curtidas. Esta tua sede, esta tua fome não se resolve com o corpo esbelto, com a conta robusta no banco. Esta fome é fome de Deus, esta sede é sede da palavra de Deus, de salvação. Se dobra ao Senhor Jesus neste momento e o chama de Senhor, porque Zaqueu disse: Senhor, és Senhor da minha vida, és Senhor dos meus bens, és Senhor da minha casa, da minha estrutura familiar, és Senhor do meu passado, do meu presente e do meu futuro. És Senhor não de uma parte, mas do todo. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor. Faça em nossas vidas. Quero concluir agradecendo a participação de todos os irmãos, amigos, aqui do Facebook da pastora Gilmara Amorim. Em breve estaremos transmitindo diretamente pelo canal, o YouTube, e vou precisar de sua inscrição, de sua continuação conosco aos domingos, e também abriremos mais atividades durante a semana. Ainda estou aqui em Bandiaçu, distrito de Conceição do Coité, mas em breve estaremos retornando para reunirmos presencialmente. Quero agradecer a você, a Igreja Batista Vida Nova, mandar a paz do Senhor e um abraço a todos os irmãos, a todas as famílias, aos demais irmãos de outras igrejas, e que já sabem que aos domingos nós estamos tratando este tema, Jesus em minha casa, e que assim de maneira tão generosa nos acompanham já pontualmente neste horário e neste dia. Muito obrigado, Deus abençoe, e que em breve estejamos todos normalmente nos encontrando. Assim, desejo uma maravilhosa semana e a bênção do Senhor a todos vocês. Deus abençoe e que proteja a vida de cada irmão, de cada amado no Senhor. Até uma próxima participação, um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.